Assumir o mandato agora é bom, é um grande desafio ou uma grande oportunidade de fazer diferente, Jean-Pierre? Olha, eu acredito que sejam as duas coisas nesse momento, né? Eu costumo dizer que a época de transformações, né, ou crises que nós passamos, na verdade, são épocas de grandes transformações que a gente pode ter. Sempre a gente quer transformações para o melhor, Sim. né? De fato, a situação pelo qual o país passa, né, nós não podemos esperar, os prefeitos eleitos que assumiram ontem, não podem esperar fazer muito nesse momento, nem a população também. Infelizmente, essa é a realidade. Mas isso é uma abertura para uma nova construção, de uma nova etapa, de uma nova aprendizagem, dada todo o histórico que a gente tem aí de malversação, né, do dinheiro público pelos gestores, as prefeituras que foram geridas de maneira equivocadas, de maneiras ilusórias, sem tratar o orçamento com realidade. Sim. Isso pode ser uma oportunidade de a gente mudar e crescer, né? Afinal de contas, no pântano nasce, né, a vitória régia, né, nasce a flor. Então é o que a gente está esperando que aconteça nesse momento. Agora, Jean-Pierre, quando a Carol pergunta sobre oportunidades e desafios, né, nós vimos também que o próprio perfil do prefeito eleito, alguns nem foram reeleitos, né, por causa de ser aquele perfil político. Alguns vieram com as suas máximas aí de campanha. Aí nós tivemos aqui em Belo Horizonte um empresário que foi eleito. Em São Paulo, alguém também do empresariado que foi eleito. Esse perfil, ele também muda a forma de gerir, por exemplo, uma grande cidade como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais aí, dentro desse novo tempo que a consciência política está nos apontando? Eu creio que este sim é o grande desafio, porque nós estamos acostumados, mas a política está sempre num processo de evolução, aquela forma da politicagem, né, dos acordos políticos, da forma de você agir apenas politicamente, né? Você tem uma forma política de agir e aquilo ali já mostrou que esses resultados nem sempre atendem a população. Muitas vezes porque o político, o gestor, ele tem que tomar decisões e fazer, por exemplo, obras das quais não tem vulto, não aparece, como, por exemplo, saneamento básico. Sim. Metade do Brasil não tem saneamento básico. Então, por exemplo, dificilmente prefeitos querem fazer coisa dessa natureza porque não aparece, você não tem essa oportunidade de verificar isso. Contrariamente, né, e diante da crise ética e moral... Se não aparece, você não tem um retorno. Não tem um retorno, não é visível. E diante da crise moral e ética que se sucede no Brasil, eu não diria somente a partir da política, mas num contexto geral, até o próprio reflexo para nós, eleitores, podermos verificar quem é que nós estamos escolhendo, nós estamos agora pegando um reflexo dos gestores da área privada, tentando entender que poderiam trazer a sua experiência em gestão de sucesso, né, para a área pública, né? É o que tende a se fazer. Isso, de certa forma, tem um complicador, porque na política você tem os aspectos de coalizão. Sim. Né? É preciso fazer coalizão. O governador tem que fazer coalizão com os deputados, os prefeitos têm que fazer certa coalizão com outros partidos e também com a Câmara para poder governar, senão, sem o Legislativo, também eles não conseguem governar. Né? Então, é essa coalizão. Então, nós estamos apostando nesse desafio de crer, por exemplo, que a experiência em São Paulo, com o João Dória, que tem sucesso nas suas empresas, possa se refletir na área pública, assim como aqui o Alexandre Calil, né, no seu histórico como empresário, possa também levar para a administração pública a sua experiência como gestor. Obviamente que existem diferenças quando a gente está falando de questões privadas e questões públicas, né? São gestões diferentes. Né? Entendi. São novos desafios. Mas eu queria que você falasse, né, como cientista político, esse momento agora de montar uma equipe, né, não é uma coisa fácil. Há necessidade dos técnicos ou dos políticos, a mistura, a junção dos dois, dos experientes e daqueles do sangue novo entrando. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque não é uma fase fácil e às vezes não agrada a todos. Já inicia, às vezes, trazendo alguns desagrados também. Sim. O primeiro desafio dos prefeitos
nesse momento, são os 100 primeiros dias de qualquer governante, né? Os 100 primeiros dias é a hora que você vai azeitar a máquina, você vai fazer as composições, você vai estabelecer quem serão seus auxiliares, quem serão os secretários, nesse momento que precisa disso. Nós estamos acostumados a que os partidos que deram sustentação àquela candidatura executiva indiquem nomes, né? Políticos participando de áreas que não têm o mínimo conhecimento, e aí vai depender de seus assessores. E nós estamos observando, e a gente pôde ver isso nos jornais de ontem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o novo gestor dizendo que não vai fazer troca de favores com o legislativo, né? Isso aí já é algo que mostra o seguinte, então, serão técnicos que estarão assumindo as secretarias, de que maneira que isso vai se dar? Como que isso vai se compor? Como que fica a participação dessa coalizão? Porque essa forma de coalizão é um elemento muito importante. Eu não estou dizendo que ele é bom ou que ele é ruim, mas é um elemento comum e tradicional na nossa política, que inclusive, na minha opinião, precisa ser revisto. Porque eu acho que se a meta é ter austeridade, né, austeridade fiscal, gastos corretos, bem versar o dinheiro público, né, fazer com que ele chegue diretamente a quem interessa, que é o cidadão, que é o eleitor, né, fazer aquilo retornar para a população, porque a carga de tributos é muito alta, né? A gente tem em tributos aí, né, os impostos, as contribuições de melhoria, você tem taxas, você tem um mundo de tributos dos quais a população paga e quer ver isso retornar para ele. Então a gente espera que com gestão, com eficiência, com direcionamento correto das receitas, possa ter um retorno aí na saúde, na educação, na segurança, nas áreas mais prementes que nós entendemos. E os prefeitos hoje, especialmente, vamos falar aí desse âmbito municipal, né? Porque todos tomaram posse ontem. Eles estão preparados aí, no caso dessa PEC, do controle dos gastos, para se adequarem, visto que os municípios, eles estão quebrados e eu posso dizer aí falidos em muitos deles? Não estão, em hipótese alguma, não estão preparados para isso. É o desafio que eles vão se lançar. A gente só falou em desafios até agora. Aqui, sim, né? Ou então, seja, eles têm uma batata quente gigante na mão, não né? Tem. Por que não tem, Serginho? Pelo seguinte, nós temos observado nos últimos tempos as receitas diminuírem. Sim. As receitas vão diminuindo em função da arrecadação, em função da atividade econômica diminuída, e a dívida dos municípios e as dívidas aumentarem, né? E o gasto com o pessoal aumentando, né? Isso daí inclusive vai de encontro, ou seja, se choca com a lei de responsabilidade fiscal, que não permite que não possa haver comprometimento de mais de 60% das receitas com pagamento de pessoal. Isso é um problema seríssimo. O Estado gasta muito com o pessoal, né? A gente cai num problema grave, né, nessa situação, e as despesas obrigatórias, né, com educação, com saúde, porque eles têm um quantitativo, um percentual por lei para investir naquilo ali. Então, tem outras situações também, ações judiciais que obrigam municípios, por exemplo, a fornecer medicamentos que ainda não estão na lista do SUS, né? Você tem agora que os prefeitos novos vão enfrentar, que é a obrigatoriedade, em função de lei, de não haver mais lixões nos municípios. A lei proibiu lixões, não pode ter mais. Sob pena de o administrador, o prefeito, está degradando o meio ambiente, ser responsabilizado por isso. Mas a lei não disse de onde virá esse dinheiro. Então, será que já vem do fundo de participação do município? Provavelmente. O fundo de participação está cada vez mais minguado, né? Porque é dessa maneira que os estados recebem as receitas, através do fundo de participação. Então, é mais um desafio que a gente tem. Outro problema que eles vão enfrentar muito grave agora, que é o aumento do piso nacional dos professores, né? Que é obrigatório terem que pagar, mas não está dizendo de onde virão essas receitas. Os recursos, né? Os recursos. Então, a situação é muito mais grave. Então, quem se reelegeu para a próxima legislatura vai ter que encarar, né, os procedimentos que já vinham sendo feitos, e aqueles que assumiram, né, a prefeitura agora terão que primeiro conhecer a situação real de cada prefeitura como está e fazer um planejamento. Mas o que deve acontecer? Provavelmente do ponto de vista político. Prefeitos vão com pires na mão para Brasília, para as assembleias, né, para o Congresso Nacional,
para pedir a senadores e a deputados ali dotações orçamentárias, né, determinadas emendas para que possam receber receitas a fim de que possa atender as demandas dos municípios. A gente está começando, né? Começando tudo agora. Eu queria que você, nessa análise aí, como cientista político, falasse para a gente a importância de entrar, né, de tomar posse de algo que você sabe que não é seu, de que você ali, você tem humanos públicos, você está ali representando e é por um tempo, porque senão é o meu governo e não tem isso. E eu queria que você falasse um pouquinho das consequências de não pensar isso e como seria diferente quando a gente pensa. A gente já viveu na nossa história do Brasil um momento onde não teve o meu governo mais o nosso? Essa ideia do munus público que você lembra é muito bem-vinda, porque a gente tem na história do Brasil, né, isso está impregnado, está entranhado até hoje, a confusão que a gente faz entre público e privado, né? E ao exercer o cargo público, uma função política, né, como agente político que os governantes são, né, de confundir o próprio exercício dessa função com ele próprio. A antiga ideia do Estado sou eu, né, que precede a Revolução Francesa, aí, do l'état c'est moi. Então, essa confusão hoje precisa ser, e eu acho que todos os caminhos apontam para que isso possa ser desvencilhado. A população, diante da crise econômica, já surtiu um efeito importante, que é fazer com que nós estejamos todos antenados com essa situação, vigilantes e cobrando, inclusive através dos serviços de concessão pública, como as televisões, a internet, né, dos jornais. É fundamental e eu acho que a população já acordou para esse tipo de situação. Então ela está atenta, por exemplo, que aqui em Belo Horizonte, embora tenha assumido a nova gestão, houve já aumento do salário do próprio prefeito e dos vereadores. Isso é um assinte, todo mundo se revoltou nas redes sociais com relação a esse tipo de situação, não é? Lá no Rio de Janeiro, a passagem no transporte público também. Também. No Rio de Janeiro, ontem o novo prefeito Marcelo Crivella, por exemplo, disse que vai cortar uma série de cargos, 70 mil cargos comissionados, não sei se a ordem é essa de grandeza, a maioria dos cargos comissionados, e também rever aí salários, né, super salários que foram encontrados na prefeitura. Então isso já é um ponto interessante, mas não é interessante você falar em aumento, porque o exemplo, se tem que haver corte, o exemplo tem que vir de cima. Né? O exemplo tem que vir de cima, porque no fundo quem está suportando todo esse ônus, né, é a população. Então nós queremos cobrar esse munus público que deve ter o agente político, que é o gestor, né, também o legislativo, para que o exemplo possa vir deles. E tirar essa ideia de que existe no Brasil, né, de que política é profissão. Já teve alguma época no Brasil onde eles tiveram essa consciência? Não, não teve. Não teve. Oportunidade para quem está assumindo agora, né? Verdade. E também, Jean-Pierre, quando a gente fala aí, a gente falou muito assim sobre essa figura máxima do executivo municipal, que é o prefeito. E essa renovação, por exemplo, de câmaras de vereadores, como nós vimos especialmente em Belo Horizonte, de 41, 20 são novos aí. Como que essa resposta de voto vai trazer assim para essa mudança do sistema, talvez para chegar nesse ideal que a Carol aqui falou? Quem ficou tem que repensar, né? Que é mais uma oportunidade. Quem continua na Câmara tem que pensar que é mais uma oportunidade, né, de rever determinados posicionamentos, se já não tiver. Os que estão vindo agora, né, trazendo um refrigério, ou seja, a tentativa de renovação mesmo, porque ninguém iria esperar que fosse por completo essa renovação. Não existe isso, esse tipo de salto, a gente não observa isso na história, né? É uma oportunidade, mais uma vez, para nós observarmos a atitude desses novos vereadores, né, que vão ingressar, o que eles podem trazer, o que podem contribuir e a função real deles. Que a população também tem uma ideia muito equivocada da função do vereador. Quer dizer, o vereador é para fiscalizar o executivo, né? É essa que é a função de fato dele. E não ter aquela ideia de o vereador é aquele que vai trazer isso para a minha rua, que vai fazer isso, que vai arranjar aquele emprego, que vai atender a determinadas benesses específicas. Nós não somos inocentes a ponto de pensar que isso não acontece ainda.
Mas o a vereador ideia... é como se ele fosse assim, o meu malvado favorito sempre, né? Sempre, exatamente. A gente não pode ter a inocência de achar que isso vai mudar de uma hora para outra, mas o processo está caminhando muito rápido. E eu digo para vocês que a gente tem observado que 5 anos hoje é um período que as coisas mudam muito rapidamente. Quer dizer, nos últimos 50 anos o mundo mudou mais do que toda a sua história pregressa, né? Então, hoje, como não dá para a gente prever muitas coisas para o futuro, 2017 é uma incógnita, 2017 é uma incógnita para nós, né, nesse momento. Agora, também, eu queria que você falasse sobre, né, nós vamos ter que ter também um pouquinho de paciência. Porque toda mudança, tudo é um processo, nada acontece da noite para o dia. E o Brasil, muitas vezes, precisa de passar um período aí, conhecido em fevereiro, às vezes para as coisas caminharem. Então, muitos estão entrando ali naquele pique, mas tem que passar o carnaval para as coisas funcionarem? Não deveria, né? Mas tem que passar, até porque tem que passar, não, acaba passando pelo modus operandi, né? Até porque aquilo que eu te falei, os 100 primeiros dias são extremamente importantes para arrumar a máquina, para ver de fato qual é a realidade que está ali sendo colocada e aí poder definir realmente os rumos da situação, né? O Brasil, como sempre, ele chega atrasado e com pressa nas coisas, né? A gente observa toda a história do país, a coisa avançando nesse sentido. Mas eu acredito, e aí eu até já é um ponto de confiança minha, que muitos prefeitos vão ter que buscar inovação, vão ter que inovar a gestão pública, entendeu? E vão ter que dar alguma resposta nesses 100 primeiros dias, né? A forma com que as coisas vão ser colocadas. Veja você, por exemplo, o Rafael Greca, que foi eleito prefeito de Curitiba, ele disse, olha, a saúde é prioridade. Agora nós ouvimos outros prefeitos também falando, a saúde é prioridade, ou a educação é prioridade. Então eles estão elencando itens que realmente são deveras importantes para poder atuar, porque isso dá uma resposta imediata à população. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.